Eu estava essa tarde pedindo a Deus desde de manhã pedindo a Deus uma palavra. E eu ia para um livro na Bíblia, eu ia para outro livro, e eu orava, eu ia para um livro, ia para outro livro. E eu cheguei mais cedo aqui na igreja, fui para o meu gabinete, fiquei trancado lá em cima, escutando os louvores, me conectando com Deus, pedindo ao Senhor para que falasse ao meu espírito. E Deus começou a ministrar sobre o meu coração, me mostrando sobre tudo o que está acontecendo de uma forma geral. E Ele colocou sobre mim uma mensagem, Ele colocou um tema que eu quero compartilhar contigo esta noite. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Provérbios capítulo 15, versículo 13. O texto diz assim, Provérbios 15, do 13 ao 17. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Eu quero ler na versão atual, que diz assim: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama, do que comer a melhor carne onde existe ódio. Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, que essa palavra venha trazer alegria e refrigério para o nosso coração. A palavra do Senhor é espada, e ela separa juntas e medulas. Ela é apta para discernir todas as coisas. E eu te peço nesta noite, debaixo do poder do nome de Jesus, que esta noite o Espírito da verdade venha nos mover de uma forma tão poderosa, que nós possamos trazer para o nosso coração a alegria e nos regozijarmos com tudo isso que acabamos de ler. Afasta de nós a tristeza, a angústia, a amargura, a preocupação. E ministra sobre nós nesta noite, eu te peço, Espírito Santo. Sejas bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Coloca para mim de novo o texto, por favor. Versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Deixa no 13, pode deixar no 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate.
E esses dias eu tenho recebido muitas mensagens de muitas pessoas da igreja, minha esposa também. E a gente fica tentando ali socorrer todas as pessoas através de uma palavra de incentivo, de ajuda, motivando-as, trazendo para elas esperança. Mas existem momentos em que as pessoas ficam tão angustiadas que às vezes até nos falta palavras para, por mais que nós possamos tentar liberar sobre essas vidas, ainda assim é pouco. E o Senhor, ainda há pouco, Ele me trouxe esse texto ao coração, me mostrando o seguinte, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. As pessoas felizes, alegres, elas ficam com seu semblante mais bonito. Mas as pessoas tristes, angustiadas, no coração o espírito se abate de uma tal forma que elas ficam tão angustiadas que o semblante delas passa a ser outro. E meditando sobre essa palavra, eu pude entender claramente que tanto a alegria quanto a tristeza, as duas andam lado a lado. E é importante você entender, que você que me ouve na sua casa, que para ser feliz, para ser alegre, você não precisa ter para ser, mas você precisa ser para ter. O problema é que as pessoas invertem, elas colocam uma coisa na frente da outra. Você precisa ser para ter, mas muitos acham que ter, aí você passa a ser. Não. O nosso Jesus, Ele nos mostrou isso através das suas escrituras. Bem-aventurados humildes. Ele começa a falar que bem-aventurados não são aqueles que têm, mas são aqueles que são. Ser um bem-aventurado, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa com semblante formoso, você não precisa ter, você precisa ser. E é baseado nisso que eu quero nesta noite mergulhar um pouco contigo nas Escrituras. E nós vamos entender aquilo que o Espírito vai falar ao teu e ao meu coração. Amém? Quando nós vamos lá para 1 Samuel capítulo 9, a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Saul. A Bíblia diz que Saul, ele vai e começa a procurar as jumentas do seu pai. A Bíblia nos conta no capítulo 9 que Saul, ele sobe as montanhas de Efraim, ele passa pela terra de Salisa, ele passa também pela terra de Saalim, ele passa pela terra de Benjamim, e ele vai parar numa cidade chamada Zuf. Na cidade de Zuf, ele fica sabendo através do homem que estava do seu lado, o seu moço, ele fica sabendo que ali existia um profeta chamado Samuel. E a Bíblia nos conta que esse homem que estava junto com Saul, ele diz o seguinte: olha, Saul chega um momento em que ele fica angustiado, que ele não estava achando as jumentas. Ele fala: olha, vamos embora, porque daqui a pouco meu pai está preocupado não mais com as jumentas, mas conosco, que estamos desaparecidos há algum tempo. Mas aquele homem diz para ele o seguinte: vamos até esse homem de Deus, porque esse homem de Deus, ele tudo que ele fala, ele tem revelação da parte do Senhor. A Bíblia nos conta que Saul resolve ir até o homem de Deus, que naquela época, ao invés de ser chamado de profeta, era chamado de vidente. Ele se encontra com o profeta Samuel. Mas o que me deixa apaixonado nesse texto é que a Bíblia tinha dito, a Bíblia nos conta que Deus havia um dia antes avisado ao profeta Samuel que aquelas horas viria um homem, e que aquele homem que iria o buscar seria o primeiro rei de Israel. Deus começa a ministrar um dia antes no coração de Saul, dizendo o que iria acontecer no dia seguinte. E eu quero que você fique conectado comigo, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu espírito como falou o meu. Deus havia visitado o profeta um dia antes, dizendo para o profeta que aquelas horas iria um homem o procurar, e aquele homem era o homem que ele iria ungir, o rei
de Israel. Naquela época, Israel ela era governada, ela era reinada pelos juízes. Samuel era um juiz. E ali começava a monarquia em Israel. A Bíblia nos conta que quando Saul chega, o profeta chama Saul para ir até um lugar com ele. Samuel leva Saul até a presença de mais ou menos uns 30 homens e prepara um grande banquete para Saul e para aqueles homens que lá estavam. O texto nos diz que Samuel, o profeta Samuel, ele pega Saul e ele coloca no lugar de honra naquela mesa. Ele manda oferecer para Saul algo que ele havia separado para Saul. O texto continua nos dizendo no dia seguinte, de madrugada, quando o profeta acorda Saul para ele poder ir embora, ele pede para que o seu moço fosse à frente, que ele precisava ter um particular com Saul. A Bíblia nos conta que naquele momento ele unge Saul como rei de Israel. Ele derrama azeite sobre a cabeça de Saul. Saul, sem entender nada, começa a dizer que ele era o menor da sua casa. Ele começa numa posição de bastante humildade. Mas o que eu quero que você nessa noite comigo entenda na tua casa, você que me assiste pela internet, que Saul estava procurando as jumentas do seu pai, e ele foi surpreendido como rei de Israel. Assim é o nosso Deus. Enquanto você procura as coisas do teu pai, Deus, ele te surpreende, te tirando de uma posição e te colocando num lugar onde você nunca imaginou que estaria. Assim é o nosso Deus. Saul havia saído junto com o seu moço para procurar as jumentas. Ele não foi fazer outra coisa a não ser encontrar as jumentas. E Samuel, no capítulo 10, chega ao ponto de dizer para ele o seguinte: ei, descansa o teu coração, porque as jumentas já foram achadas há muito tempo. Aquilo que você procurava, na verdade, era um pretexto para que o Deus agisse na tua vida e te trouxesse até esse lugar, para que tudo isso que está acontecendo, acontecesse. E o que eu quero nessa noite é liberar sobre a tua vida que tudo que está acontecendo era necessário acontecer, é necessário acontecer para que o propósito de Deus se cumpra não só na tua vida, mas na vida de todos aqueles que o buscam. Creia no teu espírito. O Espírito de Deus falava claramente ao meu espírito: filho, tudo isso que está acontecendo está nas minhas mãos. E Deus me levou há alguns anos atrás, há 19 anos atrás. Há 19 anos atrás, Deus me levou a um hospital. Hoje pela tarde, o Espírito de Deus, ele me levou a um hospital. No ano de 2001, a minha vida estava aparentemente toda perfeita. Eu quero que você pegue isso no teu espírito. A minha vida estava toda aparentemente perfeita. Uma família, um pai que eu amo, uma mãe que eu amava, um irmão que é muito mais do que um irmão, é um amigo, é um companheiro, é tudo para mim. A vida financeira começando a se encaixar, as coisas começando a acontecer, e de repente um dia, aonde tudo estava bem, de repente arrancam o meu chão, num assalto. A minha mãe e o meu pai são surpreendidos. E aquele homem que veio assaltar acabou não levando nada, mas ele deu um tiro que pegou bem na medula óssea da minha mãe. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu quero que você entenda nesta noite aonde Deus quer nos levar. A minha mãe foi para o hospital, ela ficou 74 dias na UTI, no hospital.
Ela teve falecimento múltiplo dos órgãos. Mas eu lembro que um dia antes dela partir, nós íamos para o hospital todos os dias orar ao Senhor para que o Senhor trouxesse nossa mãe de volta. Todos os dias nós íamos para o hospital e clamávamos a Deus para que Deus mudasse a nossa sorte. E eu me lembro que um dia antes dela partir, a enfermeira me chamou num quarto, numa sala e falou assim: Leonardo, eu preciso falar contigo. Deus essa madrugada me visitou e Ele pediu que eu trouxesse um recado para você. E eu entrei numa sala com aquela mulher de Deus e ela me disse: o Senhor tem visto o clamor de vocês, o Senhor tem atentado para aquilo que vocês têm clamado. Mas não é o propósito do Senhor que a sua mãe ela permaneça viva. É o propósito dele levá-la para os seus braços. Aquela eu posso garantir para você que foi a notícia mais dolorosa que eu recebi até hoje na minha vida. Você ter a certeza daquilo que você não queria acreditar. E não estou falando de uma notícia vinda de um homem, mas estou falando de uma notícia vinda do próprio Senhor. Meu mundo parou. Após a visita, fomos para casa. Demos as mãos. Oramos a Deus naquela noite, a primeira vez que nós oramos assim. Pai, que não seja feita a minha, ou melhor, a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade. E eu à tarde, quando me lembrava disso, o Espírito de Deus me levava à cruz do Calvário, me levava ao Getsêmani. Quando Jesus estava no Getsêmani orando, ele fala para Deus, ele fala: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade na minha vida. Fomos dormir. 5:pouca da manhã toca o telefone. E eu já sabia o que iam falar do outro lado da linha. Eu preciso que você entenda nesta noite. O Deus que você serve. Aquilo foi muito dolorido para mim e continua sendo até o dia de hoje. Mas o que mexeu comigo e me fez não ter nenhum tipo de sentimento contrário ao meu Deus foi ter a certeza que Ele me ama de uma forma tão perfeita, que Ele se preocupou em me avisar antes. Eu peço que você me entenda nessa noite. Ele falou comigo antes que Ele iria levá-la. Ele teve a preocupação de me dizer que era necessário que aquilo acontecesse, mas que Ele não me deixaria órfão. Era necessário que tudo aquilo acontecesse, mas Ele precisava tocar em mim primeiro, antes de acontecer tudo aquilo. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para falar para você, em nome de Jesus: creia no teu espírito. Muito antes de acontecer alguma coisa contra você, Ele está falando contigo hoje. Ei, Ele está falando com você, creia somente. Ele te ama de uma tal forma que tudo está no controle dele e Ele está falando contigo. Descansa o teu coração, traz alegria no meio de um caos. Eu sei que é difícil, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa, você também não sabe o que eu estou vivendo, tendo que acompanhar mais de 500 pessoas, cuidar de mais de 500 vidas, que me ligam a toda hora, cada problema um maior do que o outro. Você também não sabe o que eu estou vivendo, mas eu não permito que aquilo que eu vivo venha atrapalhar aquilo que eu entendo que é
principal na minha vida e no meu crescimento com Ele. As notícias, elas não podem permitir que a tristeza venha entrar no meu coração, que o meu espírito fique abatido. Ei, por que andas abatida, minha alma? Eu decidi me alegrar em Deus, independente das notícias e dos telefonemas que eu recebo. Eu decidi me alegrar em Deus, para que o meu rosto se torne formoso, e com isso eu possa trazer esperança para aqueles que andam do meu lado. A minha mãe não está mais aqui, mas eu me tornei um homem. Eu consegui naquele dia, eu consegui entender o amor desse Deus por mim. E se hoje eu estou aqui, é porque eu tenho convicção de quem Ele é. E eu falo para você com propriedade, que esse mesmo Deus que tratou a minha ferida, é o mesmo Deus que vai cuidar de você na sua casa. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor. É tempo de você, ao invés de você se preocupar, de você ficar entrando nas redes sociais, ficar vendo notícias daqui e dali, decida não se contaminar com as coisas do mundo. Decida ser um porta-voz das boas novas de Deus. Quando você se torna um abençoador, uma abençoadora, e eu não estou falando financeiramente, eu estou falando de palavras. Quando você se torna um porta-voz das boas novas do Senhor, automaticamente o teu rosto formoseia, o teu coração se alegra, a tua vida se enche de júbilo e de alegria, e a tua esperança começa a saltar dentro de você como nunca saltou antes. E aí, quando nós voltamos para 1 Samuel capítulo 9, a Bíblia diz que Saul, ele foi atrás de simples jumentas. Ele sai para buscar alguma coisa e ele volta com uma outra coisa completamente diferente do que ele foi buscar. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Então, tudo que você tem necessidade hoje, creia que a tua necessidade não são coisas perecíveis. A tua necessidade é somente uma: é se alimentar daquele que tem o verdadeiro alimento. Por isso Jesus, quando se apresenta no último dia da festa, ele diz assim: ei, vocês que têm sede, bebam de mim, porque aquele que beber da minha água, de si fluirão rios de água viva. O que Jesus estava falando é o seguinte: ei, as coisas da terra, elas vêm e elas vão, mas as minhas coisas são eternas, e o que vocês precisam dentro de vocês é a eternidade. Recebe isso no teu coração nessa noite. Quando nós vamos para o livro de Esther, a Bíblia diz que, no capítulo 3, a Bíblia diz que Ramã, ele manda que as pessoas se curvassem ao rei. E a Bíblia diz que Mordecai, ele não se submete, ele não se curva ao rei, porque ele só se curvava ao único e soberano Deus, que é o Deus da nossa vida. E quando aquela notícia chega no ouvido de Ramã, a Bíblia diz que Ramã, ele resolve fazer um decreto, e o rei, ele pega o seu anel e chancela o decreto. E o decreto era que no dia 13 do mês 12, todos os judeus seriam consumidos naquele tempo. A Bíblia nos conta que quando Mordecai, ele fica sabendo daquela sentença, a Bíblia diz que Mordecai, ele rasga suas vestes, ele coloca panos de saco, e ele vai para a porta do palácio. E é importante você entender que a rainha Esther, aquela que havia sido escolhida pelo rei Artaxerxes, aquela rainha, ela era uma judia,
Mas até então o rei não sabia. E Mordecai na porta do palácio, de repente a rainha manda uma pessoa ir lá falar com Mordecai, e Mordecai conta tudo para a rainha o que estava acontecendo. A rainha manda uma notícia de volta dizendo que Mordecai manda a rainha, pedindo a rainha para chegar até a presença do rei, para que o decreto fosse revogado. E a rainha manda um homem de volta e fala assim: olha, tem 1 mês que eu não vou à presença do rei, e você sabe que ninguém pode ir à presença do rei se o rei não estender o seu cetro, autorizando essa pessoa a entrar na sua presença. E entenda uma coisa nessa noite: um rei que vivia num palácio, para entrar na presença dele era necessário que ele estendesse o cetro, para que a pessoa tocasse naquele cetro, e aí poderia entrar na sua presença. Eu estou falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que você pode entrar e sair da presença dele a hora que você quiser. E por que por diversas vezes você chora, você clama, você fica angustiado, você fica pedindo ajuda a outras pessoas que não podem ajudar você? A única pessoa que pode te ajudar é o Senhor. Porque tudo que fizerem a teu favor não será suficiente para saciar o desejo que existe dentro de você. Quando uma pessoa clama por comida, nós aqui estamos fazendo uma ação social, e quero parabenizar as pessoas envolvidas, mas essa ação social é algo paliativo, é algo que as pessoas fazem, mas daqui a pouco aqueles estão com fome novamente. Se essas pessoas não entenderem que a fome delas vai ser saciada somente com o Senhor, elas vão estar sempre com fome. E a Bíblia nos conta que Mordecai manda um recado para a rainha: rainha, não pense que você vivendo dentro do palácio, o fato de você viver dentro do palácio vai livrar você de tudo isso que está acontecendo. Se necessário for, Deus manda socorro do céu, mas pode ser que ele extermine tudo relacionado à tua parentela. O que Mordecai estava dizendo para a rainha é o seguinte: ei rainha, não pense você que na tua posição de conforto você está livre de todo e qualquer ataque do rei. Mesmo você sendo rainha, não se esqueça que você é uma das nossas. Aquela rainha, ela pede para Mordecai, pedir para que o povo pudesse jejuar, para que ela pudesse ir à presença do rei e se colocar numa posição ali. Ou o rei autorizava a sua entrada, ou o rei mandava matar a rainha. A Bíblia nos conta que aquela rainha vai até a presença do rei. O rei autoriza a sua entrada, ela conta tudo para o rei. Mas olha que coisa incrível. Amã havia preparado uma forca para Mordecai. Amã havia preparado tudo para que Mordecai fosse morto. E a Bíblia nos conta que quando o rei ele vai dormir, de repente ele pede para ler os livros lá. E quando abrem o livro para ler, começam a falar de uma situação onde Mordecai havia trazido a resposta para que o rei não fosse morto. Estavam tramando uma armadilha contra o rei, e Mordecai há muito tempo atrás havia trazido algo da parte de Deus, revelado quem eram aqueles que estavam tramando tudo isso. E o rei conseguiu descobrir o plano e matou as pessoas que estavam tramando um plano contra ele. E quando Mordecai, quando o rei, ele vê aquilo tudo sendo lido no livro, a Bíblia nos conta que o rei pergunta: e o que eu fiz por esse homem? Nada. Talvez você que estava esperando alguma resposta, que está esperando alguma resposta em Deus, e essa resposta ainda não chegou. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que você entenda no teu coração que talvez essa resposta ainda não chegou, porque a resposta que você espera não é a resposta que Deus tem para você. Eu, quando estava naquele hospital, a resposta que eu queria era uma, mas Deus veio com uma resposta completamente diferente da que eu necessitava. Mas Deus, até então, eu não sabia o porquê,
Até que quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo na sua intimidade, ele me revelou que existem alguns projetos que, para que se cumpram na nossa vida, é necessário que os nossos projetos caiam por terra. Aquilo que eu acreditava que era a minha esperança, eu pude ver claramente que a minha esperança não estava naquilo que eu acreditava, mas sim no Deus a qual eu tive a oportunidade de conhecer e desfrutar desse amor que eu nunca vi nada igual na minha vida. E a Bíblia diz que o rei, ele honra, ele chama Ramã, que havia planejado tudo isso, a morte dos judeus. Ele fala assim: quando uma pessoa que nos faz bem, que é uma pessoa que a gente quer honrar, o que a gente pode fazer por ela? E Ramã, acreditando que era ele a pessoa a ser honrada, ele começa a dizer tudo aquilo que o seu coração gostaria de receber. Que esse homem colocasse as roupas do rei, colocasse o anel do rei, andasse no cavalo do rei pela praça, fosse ovacionado. E na mesma hora o rei fala assim: então é isso, vai lá agora e honra Mordecai. O que eu quero que você entenda nesta noite, que por mais que você pareça estar vivendo um momento difícil, por mais que pareça estar vivendo caos na sua vida, ainda há esperança. Mas entenda uma coisa: Deus, ele não vai suprir a tua necessidade. Deus vai te colocar num patamar muito mais elevado do que você acredita que você merece. Porque assim foi com Saul. Saul, ele procurava as jumentas do seu pai, e Deus, de um homem que procurava jumentas, Deus tirou aquele homem e colocou ele como rei de Israel. Assim foi Mordecai. Mordecai estava ali na porta do palácio, clamando pelo seu povo. O que aqueles judeus estavam vivendo naquela época é exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo caluniados, nós estamos sendo oprimidos. A angústia tomou conta do coração daquele povo. Mas o que aquele povo fez não foi ficar murmurando, nem tampouco foi ficar mandando mensagem um para o outro no WhatsApp. O que aquele povo fez foi uma coisa que eu e você precisamos fazer todos os dias. Aquele povo dobrou o seu joelho, clamou ao Deus dos céus e começou a jejuar, para que o Deus dos céus pudesse atender o clamor daquele povo. E a Bíblia diz que Mordecai, por ter se colocado numa posição de intercessor, pega isso no teu coração, Mordecai foi honrado por Deus e foi colocado num posto aonde ele nunca pensou em estar. A única coisa que Mordecai queria era simplesmente salvar a sua vida, mas Deus, além de salvar a sua vida, Deus ainda o colocou num patamar, Deus ainda o colocou num lugar de honra. Assim é o Deus que eu e você servimos. Deus não quer só nos tirar dessa pandemia, Deus quer nos honrar. Creia no teu espírito. Talvez seja difícil você acreditar no que eu estou te dizendo, mas tudo que está acontecendo, eu creio no meu espírito, que tudo que está acontecendo, tudo isso está sendo permitido por Deus. Até tudo isso que está acontecendo no Congresso, tudo isso está sendo permitido por Deus, porque Deus vai agir de uma forma tão linda, mas tão poderosa, para que as pessoas acreditem que foi Ele que fez e não foi nenhum governo. A Bíblia nos conta que Davi, em 1 Samuel capítulo 16, ele foi ungido rei. A Bíblia nos fala que no capítulo 19, Saul começa a perseguir Davi, e Davi passa por uma situação que eu quero que você entenda nesta noite, a ponto de Jonatas, o filho de Saul, vai junto do seu pai e começa a interceder. E eu quero nessa noite que você entenda no teu espírito que existem 3 tipos de intercessores pela tua vida. Jonatas era um dos intercessores. Jonatas foi até o rei Saul e começou a interceder por Davi. Jonatas começou a pedir a Saul: meu pai, lembra-te do que Davi fez com Golias. Davi nos livrou das mãos dos filisteus. Meu pai, por que você está atrás de Davi com tanta fúria? Jonatas representa um tipo de intercessor.
A Bíblia diz que Saul naquele momento disse que não ia mais persegui-lo, mas logo em seguida ele continua com aquela ira no coração, ele continua perseguindo, e ele diz que vai matar Davi. E aí entra em cena a sua esposa chamada Mical. Mical chega para Davi e fala assim: Davi, você precisa fugir. A Bíblia diz que ela ajuda Davi a fugir pela torre, e Davi desce, e Davi foge. A Bíblia diz que ela pega um ídolo, ela coloca um ídolo na cama onde Davi dormia, ela coloca pelos sobre ele, e ela diz para o seu pai no primeiro momento, manda dizer para o seu pai que Davi estava doente. Saul, indignado, manda os seus homens irem lá buscar Davi do mesmo jeito, mesmo doente, para que ele pudesse matar Davi. E quando os homens chegam lá, percebem que era uma estátua. Saul fica com mais raiva ainda e pergunta para sua filha: por que você me enganou? E olha o que Mical diz: pai, eu só te enganei porque senão Davi disse que iria me matar. Perceba que existe um outro tipo de intercessor, são aqueles que intercedem pela tua vida, mas querem na verdade fazer a sua justiça com as suas próprias mãos. São pessoas que, além de intercederem por você, elas querem se envolver no problema em que você se encontra. E elas acabam tentando ajudar, mas na verdade acabam atrapalhando, porque a ira tomou conta mais ainda de Saul, porque Saul agora percebeu que, além de querer matar Davi, ele percebeu no seu entendimento que Davi tentou matar a sua filha. Então a ira de Saul aumentou contra Davi. E eu quero falar agora de um terceiro intercessor, e é esse que eu quero que você guarde no teu coração. A Bíblia diz que quando Davi percebe, Davi foge. A Bíblia diz que Davi fugiu e foi se encontrar com o profeta Samuel. E sabe para onde que Davi foi? Davi foi para a casa dos profetas. E é isso que eu quero que você pegue no teu coração, em nome de Jesus. Davi foi com Samuel para a casa dos profetas. Davi percebeu que, eu comecei essa ministração, comecei orando, dizendo que Davi, quando fugia de Saul, o lugar que Davi se escondia não era em cavernas, mas Davi se escondia na presença do Senhor. Se você quer sair ileso de tudo isso que está acontecendo, se você quer sair de toda essa situação glorificando a Deus, só existe um lugar para você se esconder nessa noite. E não só nessa noite, mas diante de toda essa pandemia que está acontecendo, só existe um lugar: é na presença do Senhor, na casa dos profetas. Sabe por que na casa dos profetas? Porque é na casa dos profetas que os santos de Deus se reúnem para clamar ao Senhor dos Senhores, para que a glória possa vir sobre eles. A Bíblia diz que quando Saul ele fica sabendo que Davi vai se refugiar na casa dos profetas, a Bíblia nos conta que Saul ele dá uma ordem para os seus comandados: olha, vai vocês aqui, tropa, vão lá na casa dos profetas, pega Davi, traz até a minha presença que eu vou matar Davi. A Bíblia diz que quando aqueles homens vão se encontrar com Davi e Samuel, a Bíblia diz que quando eles chegam lá, o Espírito do Senhor se apoderou daqueles homens, e eles começaram a profetizar, é o que diz as Escrituras. Saul, não satisfeito, ele manda mais um grupo para ir até lá, e a Bíblia diz que aqueles homens chegaram lá, e eles começaram a profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus sou eu que estou falando, tá bem? E de repente Saul manda um terceiro grupo até aquele lugar. E quando o grupo chega lá, mais uma vez, o Espírito do Senhor se apoderou daqueles homens, eles começam a profetizar. Eu fico imaginando aquela reunião, aqueles homens, era um grupo talvez pequeno, e foi chegando mais gente, chegando mais gente, chegando mais gente, e a glória de Deus tomou aquele lugar, e eles profetizando e glorificando o nome do Senhor, e eu fico imaginando o fogo descendo e subindo naquele lugar. Aí Saul resolve tomar a decisão mais errada da sua vida. Saul decide ele ir próprio até aquele lugar, porque ele acreditava que aquilo que aqueles homens não puderam fazer, ele com seu braço forte iria fazer. E quando Saul chega na casa dos profetas,
A Bíblia diz que quando ele chega perto, ele começou a profetizar. Ele começou a se despir das Escrituras. A Bíblia diz que ele cai no chão nu. Ele cai no chão e ele fica ali prostrado durante todo o dia, prostrado ali, porque a presença do Senhor o tomou de uma forma tão poderosa que aquilo que Saul foi fazer, ele não conseguiu realizar. E o que eu quero nessa noite é te dizer em nome de Jesus, e eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra. Não é momento de aflição, não é momento de angústia, é momento de você se refugiar na casa dos profetas. É momento de você se refugiar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Porque se alguém tentar te pegar nesse lugar, creia no teu espírito que essa pessoa que aparentemente é teu inimigo, você vai perceber que na verdade ele será tomado pelo mesmo espírito que vai se apoderar de você, e aquilo que parecia ser contrário à tua vida vai acontecer como aconteceu com Saul. Saul, quando foi buscar as jumentas, ele voltou como rei. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Tudo isso vai passar, e a hora que passar, aquilo que parece ser angustiante, aquilo que parece ser perda, Deus vai liberar sobre a tua vida uma unção, e você vai sair dessa situação não como você entrou, mas você vai sair de uma forma muito mais forte. Eu creio no meu espírito. Eu tenho falado com as pessoas que são próximas a mim. Eu creio que quando tudo isso passar, a igreja do Senhor Jesus não vai ser mais aquela igreja fria, não vai ser aquela igreja que chega na casa do Senhor e cada um começa a falar de vários assuntos, menos da presença. Eu creio no meu espírito que quando tudo isso passar, o primeiro dia de culto em diante, as pessoas vão entrar na casa do Senhor glorificando a Deus, vão dobrar os seus joelhos, vão começar a entrar na presença, elas vão se fortalecer e vão se transformar em homens e mulheres de Deus, que o Senhor sempre esperou de mim e de você. E eu quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus tem promessas. Deus tem promessas. Hoje, eu não tenho a pessoa que eu tanto amei na minha vida do meu lado. Mas Deus me deu uma família. O Senhor me deu uma esposa que eu amo e me deu 3 filhos lindos que eu sou apaixonado: João, Leonardo e Davi. 3 meninos que quando eu chego em casa, a primeira coisa que eles fazem, os 3, é vir correndo, me abraçar e dizer que me amam. Essa palavra "eu te amo", ela é muito forte no nosso lar. Tudo isso é fruto de uma semeadura. No momento em que eu estava no fundo do poço, o Senhor nunca me abandonou. Eu resolvi dar ouvidos a outras vozes. Fiquei longe dele um tempo e comi literalmente aquela mesma mensagem que fala em Lucas capítulo 15 do filho pródigo. Eu comi alfarrobas de porcos. Eu vivi o pior dos piores, até que um dia, e o que me apaixona nas Escrituras é que a Bíblia fala, em Lucas capítulo 15, fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala do filho pródigo. A ovelha perdida, o pastor foi atrás da ovelha e trouxe a ovelha de volta. A dracma perdida, a mulher varreu a casa e achou a dracma e trouxe ela de volta. Mas quando chega no filho pródigo, ninguém foi atrás do filho. A palavra de Deus diz que o filho caiu em si. E ele percebeu que na casa do pai dele, os empregados não passavam necessidade. Quem dirá o filho?
É tempo de você essa noite cair em si e perceber que a angústia, o medo, a aflição, ela não vai trazer resposta para a tua vida. Você que está me assistindo, é com você que eu estou falando. Ah, pastor, mas você não sabe. Eu não preciso saber. Você também não sabe o que Saul viveu naquele tempo. Eu fico imaginando o coração dele angustiado, tentando encontrar as jumentas. Só que entenda uma coisa, enquanto ele procurava as jumentas já se encontravam na sua casa, e na verdade o que Deus queria era estar trabalhando na vida dele, e não na vida das jumentas, para poder fazer dele o rei de Israel. O que Deus está fazendo neste momento, é permitindo que essa pandemia, que aparentemente está trazendo caos para a tua vida, que Ele possa trabalhar nesse momento em você, e transformar você na pessoa que Ele quer transformar. Creia no teu espírito. Eu tenho falado com a minha esposa, eu não quero mais, quando acabar tudo isso, eu não quero ser o pastor que eu sou. Eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um homem que possa ter muito mais sensibilidade com as coisas de Deus do que eu tenho hoje. Eu quero sair de tudo isso entendendo verdadeiramente aonde o Senhor quer me levar. Eu quero deixar um pouco de lado aquilo que eu acho importante nesta terra e cuidar daquilo que realmente é importante para o meu pai. Saul só foi escolhido porque ele não estava preocupado com a sua jumenta, mas ele estava preocupado com a jumenta do seu pai. Se preocupe com as coisas do teu pai hoje. Pastor, seja mais claro, se preocupe em ajudar pessoas. Mas pastor, hoje quem está precisando de ajuda sou eu. É nesse momento que Deus quer usar você. Diga para o fraco, forte eu sou. Diga para o fraco, forte eu sou. Deus não quer que você se fortaleça para ajudar os outros. Deus quer usar você nos momentos de fraqueza. Porque a palavra de Deus diz que Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele não se aperfeiçoa na nossa fortaleza. Ele não se aperfeiçoa quando estamos fortes. Ele se aperfeiçoa quando estamos fracos e sabemos que não temos nada para oferecer. É nesse momento que Ele quer nos usar. Por isso é o momento mais apropriado para você ser usado por Deus. É o momento onde você se encontra fraco, fraca, que você acredita que nada vai acontecer na tua vida. É nesse momento, creia no teu espírito. É nesse momento que Deus quer usar você. Não para você ligar para a casa dos outros e começar a falar um monte de coisa que Deus não falou. Não, é para você simplesmente ligar e falar: minha irmã, como você está? Meu irmão, como você está? Eu só liguei para te dizer que Deus é contigo e que eu estou aqui intercedendo pela tua vida. É momento de nós, povo de Deus, nos unirmos, de nós clamarmos ao Senhor. Quando você lê lá em 2 Reis, capítulo 8, a Bíblia fala de uma mulher sunamita. Essa mulher sunamita é a mesma mulher de capítulo 4. A Bíblia nos conta que no capítulo 4, o profeta Eliseu profetizou sobre a vida dela e deu para ela, trouxe para ela um filho. Você conhece a história, o filho morre, o profeta vai até a sua casa, deita sobre o filho volta à vida. Aí chega no capítulo 8, Eliseu chega para aquela mulher e fala assim: ei mulher, saia dessa terra. Saia dessa terra, porque está vindo uma fome muito grande sobre esse povo. Vai se refugiar em algum lugar, mulher. Pega isso no teu coração. Mulher, vai se refugiar em algum lugar, porque a fome é muito grande. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vai até a terra dos filisteus. 2 Reis capítulo 8. Ela vai até a terra dos filisteus. E quando chega lá, passados 7 anos, que era o tempo da fome, passados 7 anos ela volta. E quando ela volta, a Bíblia diz que naquele momento em que ela volta, e eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que o rei estava conversando com Geazi e perguntando para Geazi quais eram os feitos de Eliseu, o que Eliseu havia feito. E aí aí Geazi começa a contar para o rei tudo o que Eliseu havia feito, que havia ressuscitado um menino, que havia feito isso, que havia feito aquilo. A Bíblia nos conta que naquele momento aquela mulher
aparece diante do rei. E aí ela pediu ao rei se o rei poderia trazer de volta todas as propriedades que eram dela, porque ela havia abandonado tudo aquilo para poder fugir da fome. Entenda uma coisa, aquela mulher tinha muitas propriedades, mas em meio à fome, de nada adiantava as propriedades que ela tinha, porque ela podia ter dinheiro, mas ela não tinha alimento. E quando você vai para Deuteronômio capítulo 15, fala sobre a lei que é deixada que depois de 7 anos vem a libertação. E quando ele volta, a mulher volta diante da presença do rei, o rei estava conversando com Geazi, ele fala assim: Geazi, faz o seguinte, espera um minuto. O rei chama lá um dos seus funcionários e diz: olha, veja o que era dessa mulher. Restitui a ela todas as propriedades dela. E faz uma coisa a mais. Tudo que foi retido que era dela durante esses 7 anos, dá para ela. A mulher havia pedido ao rei somente as propriedades. O rei, além de devolver as propriedades, o rei ainda devolve para ela tudo o que era direito dela durante aqueles 7 anos. Sabe o que eu consigo entender nessa passagem? Eu consigo entender que é um momento que não importa se você tem ou se você não tem. Todos nós hoje estamos na mesma condição, dependentes de Deus. O Senhor, Ele permitiu que viesse uma pandemia no mundo para que todos se olhassem da mesma forma. Temos recebido algumas mensagens de família nos agradecendo pelo alimento que tem à sua mesa. Ser igreja é muito mais do que orar. Ser igreja é você se compadecer com a dor do teu irmão. Isso é ser igreja. Ser igreja é você estar aí passando por um momento difícil, mas ao invés de você se colocar numa posição de vítima, é você se levantar e dizer: ei, quem está precisando de ajuda? Estou aqui para ajudar. Ser igreja é fazer com que o projeto do Pai se cumpra na terra. Ser igreja são muito mais do que palavras, mas são atitudes. Que Deus essa noite abençoe o teu coração. Que o Espírito de Deus essa noite invada o teu lar e a tua vida. E que o Senhor derrame sobre você. Que Deus derrame sobre você sabedoria. Que você acredite que isso não é o fim. Isso não é o fim. Isso é o começo de grandes coisas. Deus, para começar alguma coisa, Ele precisa de alguém para fazer. Deus age na terra através de mim, através de você. Deus, quando quer tocar em alguém, Ele usa alguém para tocar nesse alguém. Quando Deus quer abençoar uma família, Ele toca em outra família, para que essa família toque naquela família. Você me entende? Agradeça a Deus por você fazer parte de um exército. Louve ao Senhor por ter te dado a oportunidade de estar participando de uma obra que dinheiro nenhum no mundo paga. Quando estávamos reunidos aqui ontem, vendo aqueles homens, aquelas mulheres aqui, aguardando famílias para serem abençoadas, eu entrei no meu carro e o Espírito de Deus falava ao meu espírito: filho, eu tenho muito mais para fazer na vida de vocês.
Eu só preciso encontrar fé. Eu só preciso encontrar fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, você que me ouve nesta noite, saia de uma posição e se transporte para uma outra posição. Não fique esperando que façam por você, mas tente fazer pelos outros, mesmo sabendo que hoje quem necessita é você. Eu, antes de começar o culto, eu peguei um copo vazio. Eu fui ali fora no jardim. Eu joguei terra dentro desse copo. E eu deixei ele cheio de terra. Eu fui na pia. Eu abri a torneira e eu deixei a água simplesmente cair dentro do copo. E eu fiquei esperando durante um tempo. E as impurezas todas que estavam naquele copo, aos poucos elas foram saindo. Porque conforme a água ia saindo do copo, toda a sujeira ia saindo junto. E eu falo isso para você muito mexido, porque Deus falou comigo exatamente isso. Depois de uns 3 minutos eu olhei, percebi, fechei a torneira, eu percebi que o copo estava completamente limpo. E o Espírito de Deus falou ao meu espírito: filho, eu sou essa água. Quanto mais eu penetro, mais eu limpo. Quanto mais fundo eu vou, mais impureza eu tiro. Ensina para o povo que a única solução nesse momento sou eu. Fala para o povo as experiências que você tem vivido comigo. Mostra para o povo que eu sou muito mais do que um Deus numa cruz. Explica para eles como eu visito você, filho. Explica para eles as madrugadas que eu te tomo. Fala para eles, filho. Eu quero fazer com todos eles o que eu tenho feito contigo. Que Deus te abençoe nessa noite.